Oi, Daisy. Nós estamos aguardando a Daisy chegar. Vamos começar em segunda chamada. Não tô te ouvindo. Ah, tá. Tô aqui, gente. É assim, ó, depois fica Não me entrou ninguém ainda, só você. Calma aí. Não, então vou sair. Por Eu tô isso. aqui dando uma olhada. Por isso que eu fui te zoar. Agora a Vânia. Vânia, seja bem-vinda. E Gil. Vânia e Giovana. Estão me ouvindo? É, a louca. Vânia e Giovana? Oi. Meninas, Daisy teve um imprevisto urgente. Ela tá numa reunião, uma assembleia? Numa audiência pública na Câmara Não. Municipal. Na Exato. verdade, eu tô aguardando acabar uma audiência, depois eu entrar na nossa audiência, que foi uma Viu? lei da nossa secretaria que foi colocada em regime de urgência, e aí eu vou vir aqui, mas fiquem com a Roberta por enquanto. A gente vai aguardar os 15 minutos da segunda chamada. Isso, que eu combinei com ela. Nós começamos 7h15, esperando que a Daisy já esteja mais adiantada. Se ela não tiver, aí a gente coloca em votação para tocar eu e a Giovana o começo da reunião até a Daisy chegar, tá bom? Tá, Então, se vocês não quiserem precisa voltar desligar não, tá bom? daqui a Se eu não pouquinho, tiver, eu peço, eu desço, eu peço o Uber e a gente vai conversando no Uber mesmo, na internet, depois, aí a gente já vai fazendo a reunião, tá bom? Eu certo, vou sair agora que eu vou voltar lá para cima. Mas joia. aí, 7h15, se eu não tiver, pode começar, mesmo que eu fique só acompanhando, tá bom? Sim, sim. Só vou colocar em votação, né? Porque. Sim, sim. Beijo. Beijo. Aí, menininhas, Vânia e Gil, se vocês quiserem voltar daqui a 7 minutos, 8, fiquem à vontade.
Lucas, boa noite. Daisy teve um imprevisto, ela está participando de uma assembleia da secretaria dela, está tendo uma votação por urgência. Então, o que a gente combinou? Vamos aguardar até às 7h15 exatamente, que é o que a gente pode aguardar em segunda chamada. E aí, dando 7h15, a gente faz uma votação para saber e a gente continua sem a Daisy, Giovana e eu tocamos a reunião, tá? Até a chegada da Daisy. Então, se você quiser fazer uma horinha até 7h15, nós começamos mesmo só 7h15, tá bom? Uhum. Ai, que era ofício. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Vitor. Oi, boa noite. Boa noite. Daisy. Oi. Eu tô sem câmera aqui, vou deixar mutado que eu tô em trânsito, mas eu vou acompanhando e ouvindo vocês, tá? Certo. Só para informação, Daisy, que é nossa presidente, está numa reunião de urgência. Aí nós decidimos esperar até às 7h15 em segunda chamada para reunir quem tiver e a gente continuar a reunião Giovana, que é segunda secretária, e eu, tá? Então a gente vai esperar mais um minutinho. Ai, quero ofício.
Não mandou. Ufa, beleza. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou me ouvindo. Belezinha. Desde que a nossa presidente teve um imprevisto, ela está numa reunião de urgência, e aí por isso que a gente esperou um pouco para começar em segunda chamada a reunião. Então, sem Deise na presidência, temos Giovana e eu da diretoria, e a gente precisa fazer uma votação entre os presentes para saber se a gente continua a reunião com Giovana e eu, ou se a gente remarca a reunião. Gostaria de ler para todos, antes até da gente decidir, a pauta da reunião, para que a gente pudesse, cada um, pensar na urgência, na necessidade ou não dela acontecer hoje, ou da gente remarcar, tá? Porque eu acho que a gente tem algumas questões bem importantes para serem decididas hoje. Então, a gente tem como primeira pauta a realização da conferência, a forma de financiamento e a divisão dos eixos e voluntários. A conferência é obrigatória e ela já tem data marcada, que vai ser no dia 14 de outubro. Então, a gente precisava muito definir isso com uma certa rapidez. A gente tem uma segunda pauta, que é a realização da ação conjunta com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no dia que vai ter a Feira dos Artesãos, a gente ampliar essa ação para que a gente faça um cadastramento de artista, divulgação da conferência e cadastramento dos artesãos na praça. Terceira pauta, encaminhamento da denúncia ao Ministério Público a respeito da morosidade no andamento da Lei Paulo Gustavo. Quarta, financiamento para aquisição de barracas para artesãos pelo Fundo Municipal de Cultura. E, por último, a revisão e reativação do PROMEC. E aí a ideia do PROMEC, que a Deise passou o final de semana estudando, é para que a gente consiga, de alguma forma, conseguir acessar o Fundo Municipal de Cultura. Então, eu coloco em votação agora, se o colegiado presente decide que a gente continue com a reunião, com Giovana e eu dirigindo e secretariando, ou se a gente prefere que adie. Então, a minha pergunta é, alguém se opõe que Giovana e eu continuemos a reunião hoje, para que a gente não precise remarcar? Então, se alguém se opõe, por favor, se manifeste ou no vídeo ou no chat. Podemos continuar, então? Oh, boa! Obrigada, Vânia. Cândida, só para te contextualizar rapidinho, Deise está numa reunião de urgência. E aí acabamos de colocar em votação para que a gente continue essa reunião para debater as questões e não precisar remarcar, tá bom? Então, Giovanni e eu tocamos a reunião, e se a gente ela vai retomar a reunião assim que ela chegar, tá bom? Então, a nossa primeira pauta é... Deixa eu tirar da frente da pauta. A conferência, divisão dos eixos, necessidade de voluntários e a forma como a gente vai acessar o financiamento para esse recurso. Então, fazem parte dessa organização da conferência Deise, eu
Pedro e Joyce. Quanto à organização da conferência, quando eu falo isso, a gente está organizando desde café, ações culturais, organização dos convidados, todo mundo. E aí a gente se deparou com a situação de que a gente necessita de um recurso. E fomos até a secretaria para a gente poder fazer uma licitação, alguma coisa para poder comprar café, comprar pastas, comprar o necessário para a conferência. O Carlão, que é o responsável por compras, mesmo sendo uma verba que sairia do fundo, ele disse que não conseguiria em tempo hábil fazer essa verba, conseguir acessar essa verba através de uma licitação. Então, a gente fez a proposta de conseguir 3 orçamentos. Então, Deise vem aí fazendo uma pesquisa de mercado mesmo, para saber cotar café, cotar pastas, cotar crachás, o mínimo necessário para a gente poder fazer a conferência. E ela cotou que, no mínimo, a gente gastaria em torno de R$ 5.000. Isso a gente está pensando até em alguma coisa de lembrança para os artistas que forem participar, para algum convidado político que a gente conseguir. Qual é a proposta que a gente tem para fazer para vocês, que a gente, na verdade, já está aí em andamento e precisa só que o conselho vote e delibere se ele aprova ou não. Então, nós conseguimos 3 orçamentos no valor de no valor mínimo de R$ 6.000. É óbvio que a gente conseguiu mesmo. Então, por exemplo, a empresa que eu pedi para fazer por R$ 6.000 é uma empresa da minha mãe. E aí eu conheço outras pessoas que fazem. Todas as pessoas que eu conversei sobre licitações para conferência são valores em torno de 8, 10, 12 mil reais até para uma conferência de R$ 120.000. E essa organização, que somos Deise, eu, Pedro e Joyce, nos comprometemos a todas as compras que a gente fizer, a gente informa o colegiado, a gente vai pegar a nota, ainda que seja cupons fiscais, e repassa para o colegiado, ao final da conferência. Além disso, dentro desses R$ 6.000 que a gente está orçando e que está fazendo a proposta de pegar, após entregue todas as notas, se a gente tiver qualquer valor que seja restante, seja um saldo, essa empresa vai fazer uma doação para o fundo municipal, porque a intenção de forma nenhuma é que tenha um produtor, não é que tenha um produtor. A gente só vai ter os custos necessários para a operacionalização da conferência. Então, a respeito da conferência, o primeiro e principal debate, até para a gente poder continuar com os outros, é se alguém se opõe que a gente faça essa conferência nesse modo de compra direta, sabendo que a gente já conseguiu 3 orçamentos, que o valor mais baixo vai ser de R$ 6.000 para realizar a conferência toda, e se tiver algum saldo restante, a gente vai fazer a devolução desse saldo. Então, com todas essas informações, eu queria saber, em primeiro lugar, se alguém tem alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei. E depois eu pergunto se alguém se opõe a essa proposta dos orçamentos. Joia, Lucas. Alguém não concorda ou tem alguma dúvida? Eu fico bastante preocupada com essa questão e acho que tem que ser bem claro mesmo, para que todos saibam como foi realizado. Giovana, sem edital, através de compra direta, com 3 orçamentos, na verdade, como foi feito o único evento que a gente já conseguiu fazer, que foi o do Seco, né? Não querendo me apoiar nessa experiência, mas que é a forma de conseguir o orçamento, o recurso do fundo de uma forma rápida. Mais alguma dúvida, algum questionamento? E aí, detalhe, Giovana, que é para dar certo, tem tudo para dar certo. A Deise conversou com o Carlão, tá tudo encaminhado, mas a gente sempre tem uma expectativa que pode não acontecer, né? A gente ainda tem um pouquinho de receio. Então,
Alguém se opõe a essa forma de realização através da compra direta de 3 orçamentos? Joia. Então, a primeira etapa da primeira pauta a gente já passou. E aí, então, a gente precisa saber, sabendo que a gente vai conseguir realizar a conferência no dia 14/10, quem gostaria de participar como voluntários. Essa conferência é uma conferência que ela é ligada à conferência estadual e à conferência nacional. Então, ela tem diretrizes bem claras que a gente não pode deixar de seguir. Uma delas é que são 6 eixos norteadores e que cada eixo debate propostas para o município, para o estado e para a União. E cada eixo tem que ter, pelo menos, um mediador e um secretário. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai precisar, só de início, 12 voluntários, que, lógico, podem não ser do conselho, mas seria interessante se fossem do conselho, porque a realização, na verdade, está sendo do conselho, senão a gente vai ter que buscar outras pessoas e aí acabar dependendo de pessoas que a gente não conhece muito bem. Então, queria voluntários para a conferência. Dúvidas? Perguntem agora para depois não ficarem com medo da realização. Só que eu não estou ouvindo, gente. Calma aí que eu vou ver o que eu faço no meu celular. Quais são os eixos? Vou abrir na internet. Porque são eixos nacionais, então é fácil de eu achar. Só um segundinho. Apesar que eu vou ler esses eixos nacionais e você vai ver que é muito confuso. A ideia é que esses voluntários, eles precisam estudar esses eixos minimamente para poder, quando forem formados grupos, direcionar os grupos para que eles não saiam muito do foco, que eles consigam debater propostas dentro desses eixos. E o secretário é o que vai registrar toda essa ação dos grupos, dos eixos, para depois poder levar para a plenária para saber quais são as propostas que vão avançar, né, que vão para conferência estadual. Deixa eu achar os 6 eixos, que eu vejo se eu falo rapidamente. Vou falar os eixos, tá? Então, eixo 1, institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura. Esse é um eixo que ele é mais ligado à legislação mesmo, com a proposta de ações legais, então de pensar em propostas de leis que consigam fomentar a política cultural e ações de política sistêmica, assim, que durem por todo o tempo e que não sejam ações pontuais. Eixo 2, democratização do acesso à cultura e participação social. Então, é isso, da descentralização da política cultural, garantia de pleno direito tanto ao palco, então, dos artistas participarem de ações culturais, serem agentes, né, quanto da plateia, então, da população ter direito e acesso à cultura. Então, é o segundo eixo, democratização do acesso à cultura e à participação social. Calma aí, parece que... Certo. Terceiro eixo. Identidade, patrimônio e memória, Giovana. Então, eixo completamente ligado a museus, patrimônio, ações que sejam de educação patrimonial, identidade, tanto do município quanto da nação brasileira. Eixo 4, diversidade cultural e transversalidades de gênero, raça e acessibilidade na cultura, na política cultural. Então, aí vai ser um eixo que vai debater o acesso dessas políticas culturais para todas as pessoas, né? Então, que forma que artistas de todos os nichos podem ter acesso a projetos, de que formas que as pessoas podem participar de todas as ações culturais, de que formas que nós podemos ampliar, fomentar todas as culturas, então falar um pouco de cada uma e não ficar apenas centralizado numa cultura que a gente já conhece, que já está
aí já está implementada, né? Eixo 5, economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade. Então, pensar em todas as ações que possam ampliar a participação da cultura da economia criativa no trabalho e renda. Então, acho que eu participei de olha, eu já querendo falar, eu participei de um evento que falava da importância da economia criativa e quanto ela está cotidianamente na nossa vida. Que cada design é feito por um artista que provavelmente trabalha como freelance, que é da economia criativa e que está movimentando a economia e o PIB do país de uma forma absurda e que a gente não reconhece, não é um trabalhador que tem direitos, que não tem políticas trabalhistas que apoiem esse tipo de trabalhador da economia criativa. Então, quinto eixo, economia criativa. E, por último, direito às artes e às linguagens digitais. Então, um eixo mais voltado às tecnologias, e aí a games, a espaços que a gente possa falar de artes e tecnologia ao mesmo tempo. É claro que a gente vai ter que estudar um pouquinho, então os voluntários vão ter que dar uma estudada nos eixos para poder direcionar os grupos. Além dos voluntários para os eixos, quem puder participar como qualquer voluntário, a gente vai precisar também, porque é mesa de café, preparação de lanche, é direcionamento de mesa, mas a gente está um pouco preocupado com os mediadores dos eixos, porque são pessoas que vão aí realmente direcionar, né, ajudar com que o público em geral entenda os eixos e os direcionamentos para as propostas, e a gente conta, né, com o conselho, na verdade, que é quem está organizando isso. Alguém gostaria de se voluntariar? Ô, Roberta, por favor, é que eu demorei para pegar a caneta, não deixei à disposição aqui pertinho. Uhum. Eu fico preocupada, eu não sei, você também acho que não sabe as possíveis datas em que realmente a gente precisa estar atuando, né? Porque eu tenho medo, porque eu estou com um monte de compromissos se comprometer e não poder cumprir é complicado, né? De nenhum lado. Mas Hoje. para o 2, sabe o 2? Por favor, eu gostei da acessibilidade e o segundo que você leu. Desculpa, é que eu estava sem a caneta naquela hora. Como é que eu já te falo? 2. Desculpa. Estou voltando. Democratização do acesso à cultura e participação social. Joia? Tá. Esse a princípio já me mediadora. Eu não Me- quero secretariar, eu já sou Tá. secretária. Pelo amor de Deus, eu já sou secretária em um monte de coisa. E a gente Mas pode escolher, certo? pode. Então, Olha só a da depois. Cândida, hein? Olha a dica dela. Quem escolher agora, quem entrar agora vai poder escolher. Depois não Ai, pode meu mais. Deus. Ai, meu pai. Quem mais gostaria de participar? A nossa conferência é dia 14, sem dúvida. Esses mediadores podem ser ou não, mas não é certeza que vão ser os delegados que vão para a conferência estadual. Essa eleição dos delegados é feita ao final da conferência. Então, é alguém para atuar com certeza somente no dia 14. 14 de outubro. 14 de outubro, o dia todo é um sábado. Entendi, tudo bem. É porque novembro eu nem vou estar aqui, então. Mais alguém gostaria de participar? Vou até olhar para nomear, hein? Gláucia. Lucas, Vitor. Eixo 2, Eduardo, você seria o secretário, então, da Cândida? Sim, sem problema. Joia. E, na verdade, você vai ter a responsabilidade de registrar, mas você vai participar como todas as outras pessoas, né? Pessoal, quem puder pensar nisso com carinho e mandar uma mensagem para qualquer uma de nós quatro, então somos Daisy, Giovana. Tudo bem, Glaucia? Leva eles lá, pelo menos na conferência, hein? Que vai ser bonita. Joia, eu falo com ele.
Ó, então, quem puder repensar, tentar aí agendar e conseguir. As discussões dos eixos, ó, isso é interessante, vão ser mais no período da tarde. Então, se vocês estiverem livres, pelo menos no período da tarde, já dá para participar da discussão de eixos. Chama ou eu, ou Pedro, ou Giovana, ou Daisy, que a gente vai precisar muito de voluntários. Senão a gente vai ter dificuldade na realização dessa conferência mesmo. Porque, afinal, o ponto de verdade da conferência é a discussão dos eixos. Então, se a gente não tiver voluntários que consigam mediar e operacionalizar mesmo essas propostas, a gente vai ter dificuldades na realização da conferência. Tá bom? Vamos para a segunda pauta, que eu preciso achar no meu computador, só um segundinho. Segunda pauta. Vânia falou no grupo sobre uma ideia, ela tem dito sobre a realização de um evento no segundo sábado de outubro, que é a Feira dos Artesãos, que já acontece normalmente. Pessoal, se a gente cair, volta, a gente coloca o link no grupo, tá bom? Todo mundo aqui tá no grupo? Você chegou em casa já, Deise? Não, eu estou na Câmara ainda, mas vamos lá. Pessoal, alguém não está no grupo? Se a gente cair, porque a gente vai cair, aí eu falo, a gente coloca o link no grupo, tá bom? Porque eu não tenho certeza se vai conseguir entrar em seguida ou se a Giovana faz outro link. Mas a gente coloca o link no grupo. Então, Vânia teve a ideia de, juntamente com a Feira dos Artesãos, realizar uma ação do Conselho junto à Secretaria para fazer o cadastramento de artesãos, que começou nesta segunda-feira, e o cadastramento de artesãos é uma luta antiga do setorial de artesanato, que busca que os artesãos de Pirassununga tenham acesso às políticas culturais de incentivo aos artesãos. Então, acho que é uma ação bastante importante, uma luta grande do setorial e que finalmente está sendo colocada em prática. Então, o cadastramento de artesãos, o cadastramento de artistas na plataforma, que também é uma ação que a gente conseguiu aí, que a gente está querendo implementar e espalhar para todos os artistas, e a divulgação da conferência que vai acontecer no dia 14. Então, seria uma ação conjunta, não só do nosso conselho, mas também da secretaria. Então, depende da secretaria poder ajudar a gente, poder apoiar, né, tanto em pessoas como em recursos, para que a gente possa estar nesse dia, junto à Feira de Artesanato, para fazer essas divulgações e cadastramentos. E aí a gente quer saber se vocês concordam e se vocês gostariam de participar. Quem aqui não concorda, fala, Deise. Ótimo. Você é mais... Na verdade, eu sugiro que a gente... que primeiro a gente tem que ver se a secretaria está disposta a fazer essa parceria. Sim. Então, nós teríamos que mandar um ofício, um e-mail, enfim. Tem algum representante da secretaria aí? Não. Né? Então, teria que ver primeiro essa parceria. Se eles concordarem, daí tudo bem, porque senão, desculpa, a gente ir sozinha, a gente tem que ver se vamos ou não também, tá? Mas, independente disso, pode ver se alguém se coloca como voluntário. Acho que a gente podia pensar assim, alguém é contra a realização dessa ação? Não. Não? Certo. Então, a gente se compromete a, nessa semana, fazer essa tratativa, enviar o ofício para a secretaria, e aí a gente conseguindo, a gente pede voluntários através do grupo do conselho. Tá? Que é isso, vão ser os participantes que vão... A Gláucia não ouviu o que você falou. Você está ouvindo? Gláucia? Sim? Não? Ok. O que ela falou é que a gente precisa, antes de decidir se a gente vai realizar ou não, ter a certeza que a secretaria vai apoiar a gente, tanto em pessoas quanto em recursos, que, sei lá que recursos, som, mesa, sabe? Que o conselho não tem
condições de levar e de arcar com esses recursos materiais. E aí ela sugeriu que a gente antes faça um ofício para poder solicitar esse apoio da secretaria e que, tendo essa resposta positiva, a gente leva no grupo, sem a necessidade de uma reunião nova, para pedir apoio e voluntários do conselho. Podemos enviar ofício para a gente realizar essa ação? Alguém é contra a realização dessa ação? Joia. Roberta, Oi. falou em participação, mas de artesãos são exposições apenas. Como seria a participação? Assim, eu não entendi muito bem. Joia. É assim, a feira de artesanato, ela já tem acontecido toda Sim. segundo sábado do mês, ou no final de semana que abre o comércio, no sábado que abre o comércio. Uhum. E aí, a Vânia levantou uma ideia no grupo de realizar, junto a essa feira que vai acontecer em outubro, o cadastramento dos artesãos e o cadastramento dos artistas através da plataforma. Uhum. E aí a gente já faria divulgação do conselho, faria divulgação da nossa conferência. Então,